Feliz ano novo, meu povo. Primeira live do ano, nosso segundo bate-papo. E vamos ver se a gente não fica 50 minutos aqui como foi da última vez, né? Então vamos lá. Família na vitrine, primeiro a entrar. Tudo bem, querida? Vamos esperar um pouquinho o povo chegar? Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui enquanto isso. Os meninos estão dormindo, mas o Thomas está tossindo bastante. Então pode ser que eu tenha que interromper em algum momento, mas depois eu vou fazer a mesma coisa. Essa live vai ficar no YouTube, tá bom? Disponível. Se alguém precisar sair, vá em paz que depois vai poder assistir, tá bom? Oi, Bia, querida. Oi, Gisele. A Gisele sempre comenta, sempre manda oi, tudo bem? E eu não vejo, depois que passa, eu fico olhando os comentários e eu falo, não acredito. Desculpa, Gi. Pode compartilhar no Facebook, se quiser, sim. Mas depois a gente vai colocar no YouTube, tá, Bia? Esse vídeo aí você pode compartilhar de novo. Aí eu vou avisar também lá no Família de Trigo do Facebook, tá bom? Eu tô recebendo então várias mensagens de gente precisando de ajuda para fazer o planejamento, tá? Decidi que vou fazer o homeschool, ok. Meu filho não vai ser matriculado na escola esse ano. Faço o que agora? Tá bom? É mais ou menos nesse nível que tá chegando. E na verdade, a resposta é que eu não tenho uma resposta para te dar, tá bom? Eu vou te dar algumas dicas que talvez te ajude, mas não existe uma coisa fixa. Por quê? A ideia do homeschooling é justamente ser um ensino muito personalizado. Então, o que acontece aqui na minha casa que dá certo com o meu filho, provavelmente não dará certo com o meu segundo filho, que é na mesma casa, mas tem uma personalidade diferente. Oi, tempo em casa. E então eu tenho que personalizar até para os meus próprios filhos. Nenhum vai fazer igualzinho que o outro fez, né? Que eles aprendem de jeitos diferentes. E então o que dá certo aqui, pode ser que não dê certo aí. Jamile chegou. Um monte de gente chegando. Pera aí, vai. Deixa o povo chegar. Oi, Sueli. Pra pegar desde o começo. Olá, Amanda. Quem mais que chegou aqui? Tá mandando oi. Bom, então é isso. Então, homeschool é personalizado, põe isso na sua cabeça, tá bom? Quando a gente vê aqueles Instagrams maravilhosos fazendo 50 horas de homeschooling por dia, né? E na sua casa você não consegue sentar 5 minutos com seu filho, né? Não entre em desespero, porque é assim mesmo. Cada um é de um jeito, cada criança aprende de uma maneira, tá bom? Olá, Luca. Voltou a Bia. Muito bem. Então tá, inclusive, olha só que legal. Hoje o Facebook me lembrou que há 2 anos atrás o meu filho mais velho falou a primeira palavra, que foi dad. Ele entrou correndo no quarto e foi acordar o pai falando dad. Foi lindo, né? Mas ele tinha, sabe quanto? 1 ano e 6 meses. E ele falou a primeira palavra com 1 ano e 6 meses. Tava todo mundo desesperado que esse menino não falava, né? E aí, de lá pra cá, ele começou a desembuchar no inglês dele. Legal. O meu filho mais novo, ele tem 1 ano e 4 meses agora, vai fazer 1 ano e 5 meses. E ele fala um monte de palavras, ele canta, ele sabe as músicas, ele fala os planetas já, gente. Porque ele escuta o mais velho cantando a música dos planetas e ele vai repetindo Júpiter, Mars, e ele vai falando tudo. Tá vendo como é diferente? Olá, Paula. Então eu não vou conseguir fazer o mesmo homeschool com meu filho mais velho e meu filho mais novo, porque eles são diferentes. Então põe isso na sua cabeça, tá? Mas tem algumas dicas que a gente pode se ajudar aí, né? Pra você montar então o seu currículo, o seu planejamento, coisas do tipo, tá? Tendo isso em mente, o seu filho é único, tira da sua cabeça fazer a escola na sua casa. Você vai pegar lindo aquele material didático maravilhoso, né? De 4, 5 livros pro ano e vai querer aplicar com seu filho em casa. Igualzinho faz na escola. Não vai funcionar. Não, pode até funcionar, mas talvez não seja o melhor jeito, né? Então mantenha isso em mente. Faz uma coisa que é personalizada. Como é que tenta perceber o seu filho? Quem tá chegando agora é mais difícil. Vou começar o homeschool agora, esse ano. Dá um medinho, porque a gente não sabe bem como é que funciona isso. Então, põe isso na sua cabeça.
perceber como o meu filho aprende, tá? Meu filho é muito ativo, meu filho precisa gastar energia. Filha, você primeiro vai levar ele no parquinho, deixa ele correr, pular, gastar toda a energia que ele tem, e depois você vai sentar com ele para fazer uma atividade. Porque se você sentar com ele logo de cara, ele vai te deixar doida, porque ele não vai querer fazer nada, ele vai estar loucamente ativo, querendo pular, subir na mesa, e você vai falar assim, eu sou uma péssima mãe homeschool, porque eu não consigo sentar pro meu filho para fazer 5 minutos de atividade. Mas ele tem muita energia, ele precisa gastar essa energia antes. Entende como você precisa perceber particularidades da criança? Então, é muito isso, tá? Mas vamos lá. Eu sempre digo, quem me pergunta, por onde eu começo, eu falo assim, você tem que escolher qual caminho você quer que seguir. Não que você não possa mudar o caminho depois, mas você tem que escolher por onde você vai, tá? Se eu vou fazer uma viagem para tal lugar, eu preciso saber como é que eu chego nesse lugar, né? No homeschool é a mesma coisa. Então, existem alguns sabores do homeschooling que a gente chama. Qual que é o jeito que se encaixa aí na sua casa, tá? Lá no Família de Trigo tem um post, tá? Que chama 5 sabores do homeschool. Não fui eu que escrevi, foi a Renata Santos. Muito obrigada, porque é ótimo, Rê. E ele fala ali um pouco dos principais vias do homeschool. Por que você tem que definir isso antes? Para saber como é que tu vai montar o seu planejamento, tá bom? Eu vou virar aqui a câmera para vocês darem uma olhadinha. Eu vou passar bem rápido algumas coisas aqui, tá? Então, é esse artigo aqui, ó. Você entra lá no Família de Trigo, tem lá 5 sabores do homeschool, tá? Ele vai trazer aqui, ó, o tradicional, que é aquele muito parecido com a escola, tá? Que é com aquele livro didático, aqueles textos curtos, exercícios, tá? Então, esse é o que a gente mais conhece, que foi o que a gente viveu, tá? O clássico, que tá pegando aí uma força agora. Então, ele vai falar aqui um pouquinho como é, que é aquele do Well-Trained Mind, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Ele tem o Charlotte Mason, que é aquela coisa dos livros vivos, a educação infantil é bem livre, tá? Vou falar um pouquinho mais depois também. O estudo por unidades, então você vai escolher um tema e você vai trabalhar em cima daquele tema, tá? O unschooling, que é aquela coisa que a criança vai dirigindo um pouco o homeschool, tá? Você vai muito guiado pelos interesses que ela tem, tá? Depois você vai lá, dá uma lida e ver se você já escolheu qual caminho você tá ou qual interessa para você, tá? Voltando aqui. Muito bem. Por que isso é importante? Para saber qual caminho você vai trilhar. Aqui a gente está pensando em seguir, decidindo seguir pela educação clássica, tá? Também não vai ser aquela coisa, mas a educação clássica ela tem um pouco mais leve nessa parte do pré-escolar, tá? Gente, quem tá esperando que eu fale do primeiro ano pra frente, não vai dar, porque a gente tá aqui no momento de pré-escola, tá? Então eu vou abordar esse primeiro período, que é do 0 aos 5 anos ali, tá bom? Então, escolhemos por onde a gente vai seguir, fica mais fácil a gente abordar. Mas tem algumas coisas que servem para todo mundo, tá? Então, por exemplo, leitura. Você vai ler pro seu filho. Se não lê ainda, você vai começar a ler. Se você já lê, você vai continuar, tá bom? Isso é muito importante, é o ponto principal. Se eu posso te falar uma única dica, eu vou falar para você. Pegue um livro e leia para o seu filho todos os dias. De preferência, mais de uma vez por dia, mas pelo menos uma vez, tá bom? E vá aumentando o tempo da leitura. Se o seu filho ainda não tem o hábito de te ouvir lendo, de fazer uma leitura dialógica com você, leitura dialógica é aquela coisa que você senta com o seu filho no colo e vai mostrando para ele o livro, as imagens, né? Que cor que é isso? O que essa vaquinha tava fazendo? Tava comendo a grama? Que bicho que apareceu? E ele vai trabalhando junto com você o livro, tá? E a leitura em voz alta é você lendo a história. Independente de qual seja, eu faço as duas, mas independente dessas, vai aumentando o tempo de exposição à leitura, tá bom? Se você tiver que escolher, eu vou sentar para fazer uma atividade ou eu vou levar o meu filho no parquinho. Se você não pode fazer os dois, você tem que escolher um, qual você vai escolher? Parquinho. Você vai deixar essa criança brincar, porque criança em idade pré-escolar aprende ativamente, tá?
aquilo que ela vai, aquela coordenação motora toda que ela vai usar no parque, que ela vai usar brincando, é o que vai te dar suporte no seu homeschool, tá bom? Não, não deixe de seu filho não brincar. Eles precisam, é a hora deles, gente, tá bom? Outra coisa, não planeje 1 hora, 2 horas. Vamos fazer 2 horas de atividade, a gente faz um lanchinho e volta e termina igual na escola. É um tiro no seu pé, não faça isso. As crianças, elas têm pouco tempo de concentração, tá bom? Se você nunca fez o homeschool, você está começando agora, se planeje para 10 minutos por dia. Sabrina, 10 minutos não dá para aprender nada, nem dá. Por quê? É uma criança, 2, 3. Não são 30, 40 numa sala de aula com um professor. Tá ali só para você, só para o seu filho. Você vai olhar e vai saber se ele aprendeu ou não. Se ele tá segurando o lápis certinho, você pode ajudar ele. Como segura. Entendeu? 10 minutos. Se planeja para 10. Pode ser que seja mais. Aí você já começa a ficar contente. Mas a recomendação, olha que interessante. Na educação clássica, pelo menos, na Charlotte Mason também, é de meia hora por dia, no máximo. Ou seja, você vai começar com a sua criança ali no maternal, na pré-escola, né? Nos seus 2 anos, até que ele chegue aos 5, aí você vai estar fazendo meia hora nesses 5 anos. Então não fica desesperado que você não conseguiu ficar 1 hora com o seu filho sentado, isso não vai acontecer, tá bom? E se acontecer, provavelmente vai ser um tempo com pouca qualidade, porque a criança fica cansada, a gente fica, né? Então, se planeje para pouco tempo. Anota isso aí, ó. Poucas coisas bem feitas é melhor do que um monte de coisa mal feita, tá bom? Tem que ser pouco tempo porque as crianças em idade pré-escolar têm pouca concentração. A Marcela tá perguntando por que tem que ser pouco tempo, tá? E é outro esquema, gente, não é escola. Na escola, eles conversam, eles brincam, eles levantam, a professora manda sentar e põe a mala no lugar, daqui a pouco é o lanche, tem a outra atividade de educação física. Eles ficam poucos tempos sentados fazendo atividade também, tá bom? Aqui, a Karine tá perguntando até qual a idade, a gente tá falando da educação infantil, tá bom? Até uns 5, 6 anos, até a hora que começa a ler, tá? Ler fluentemente, não a hora que começa a aprender, tá? Então é isso. Põe isso na sua cabeça. Meu filho não se concentra por muito tempo. Então você começa com um pouquinho só e aí você vai aumentando devagarzinho. Lembrando aquela coisa, se seu filho é muito ativo, faça uma atividade física com ele antes. Mesmo que seja em casa mesmo, de pular na cor que você falar, correr para achar um objeto, alguma coisa que você pedir um comando. Mas deixa ele gastar um pouco essa energia antes de começar as atividades, tá bom? Gente, lições curtas. Eu vou ensinar o meu filho a fazer o traço de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Muito bem. Ótima resolução. Aí você vai lá e você imprime 5 folhas dessa atividade que tem 30 traços em cada folha. Você acha que seu filho vai querer fazer? A resposta é não, tá bom? Se ele fizer, você é uma mãe de muita sorte, tá bom? Mas não é assim que a gente tem que fazer. Faça lições curtas, gente, porque a criança já tem pouco tempo de concentração. Se você fica enchendo ela da mesma coisa, não, não ficou bom, apaga, faz de novo, faz de novo. A criança se cansa daquilo, ela não vai querer, tá bom? Então, principalmente no começo, você está começando o seu homeschool agora, vai colocando lições que interessem para a criança. Nossa, ele gosta de pintar, então vamos começar pintando. Depois a gente vai fazer uma folha assim, ó, com 5 traços. Nossa, ficou muito bom. Amanhã a gente faz de novo, tá bom? Dilui isso, gente. Não fica muito maçante. Deixa o seu homeschool o mais leve possível, porque a criança é pequena. Ela aprende ativamente, como eu falei. Então você não precisa ficar expondo a criança a conteúdos maçantes, tá bom? Faça o seu homeschool gostoso. Por que não? É seu filho. Ele vai aprender com vontade, com gosto, com atividades legais, sabe? Não aquela coisa de, não posso levantar da cadeira enquanto eu não terminar 5 folhas de traço. Poxa, gente. Pega leve com as crianças aí. Uma pausa rápida aqui, deixa eu ver aqui.
Ah, depois eu vou voltar aqui para fazer responder essas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, repetição é bem-vindo, tá bom? Então, por exemplo, eu estou ensinando o meu filho a contar até 5. Ele está contando até 5, às vezes ele se perde. Mas eu já vou passar pro próximo, porque lá no meu planejamento coloquei que essa semana ia começar os 6. Por que você vai fazer isso? Consolide os conhecimentos. Só passe para o próximo nível quando o seu filho tiver firmado no conhecimento que você está passando, tá bom? Não fica colocando coisa em cima de coisa se o seu filho ainda não pegou bem aquilo que você passou, tá bom? Então vamos lá, lições curtas, mais repetidas, tá? Então você não precisa fazer meia hora de traço, mas você precisa fazer os traços, né? Você não vai querer que ele faça o número 1, o número 2 antes de treinar os traços, né? Então, ó, vai construindo o conhecimento devagar, tá bom? Não tenha tanta pressa assim. Num instante eles pegam, tá bom? Mas cada criança anda no seu ritmo, tá bom? Não é porque a criança do vizinho fez de um jeito que o seu filho vai ter que fazer isso amanhã. Não é assim que funciona, como eu tava falando. Meu filho começou a falar com 1 ano e 6 meses. Como é que eu vou fazer essa criança falar antes? Não vai, né? O outro já tá falando que não para de falar 1 minuto. Então, cada um é num ritmo, tá bom? Não fica comparando o seu filho, nem com o irmão, nem com você, nem com o vizinho. Cada um é um. E você tem que conhecer o seu para saber como agir. Por isso que eu não posso chegar e falar assim, olha, essa semana passa isso pro seu filho. Semana que vem, faz isso aqui. É seu filho. Quem vai saber o que vai passar é você. Tá bom? Eu vou dar algumas dicas daqui a pouco, mais ou menos, para você se orientar. Mas o negócio é esse. Outra coisa importante, rotina é imprescindível, tá? Quando seu filho fala, olha, eu acordo, eu tiro pijama, eu escovo os dentes, eu tomo café, a gente faz o devocional e aí vamos brincar ou vamos pra escola, entendeu? Ele já tem uma noção, você vai construindo essa noção de tempo nele. Se você tiver um cartaz ou um relógio que você possa colocar isso para ficar visual para ele, qual é a rotina dele, isso ajuda muito no seu homeschooling, tá? Não, uma hora ele tá lá assistindo TV, você desliga a TV e fala, agora é a hora de fazer a lição, né? No outro dia você tá super atolada e a criança fica lá, a manhã inteira na TV. Aí à tarde você quer fazer alguma coisa, entende? Precisa ter consistência no que a gente faz. Põe isso na sua cabeça também, porque nós mães, nós nos enrolamos com muita facilidade, principalmente quem não tem ajuda em casa, tá? Então, ó, já pensa. No planejamento lá eu coloquei aquela parte de refeição para ajudar. Então, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã pro almoço? Dá para eu adiantar? Entende? Diminui o serviço que você tem no seu dia. Tenta adiantar o máximo possível. Ir ao mercado, diminui, tá? Para quê? Para você ter a sua rotina mais em ordem, ok? Quanto mais em ordem tiver a sua rotina, mais fácil vai ser de manter. Quanto mais coisa você tiver para fazer, vai ser mais difícil, tá? E não quebre a rotina do seu filho. Não ponha muitas coisas para ele, para você poder manter, porque consistência na rotina é muito importante, tá bom? Tem que ser previsível para ele saber quando é que ele vai estudar. Ele precisa ter essa noção. Então vamos lá, tudo bem. Já falei. Vamos ver aqui o que o povo tá falando. Aí eu vou pra gente saber como é que a gente monta então o nosso currículo, o nosso planejamento, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Onde adquirir bons materiais para educação infantil? A Sara Lima está perguntando. Bom, aqui a Minha Vida é Amazon. Lá a gente acha muita coisa, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco os livros que eu vou usar aqui com o Arthur, tá? Aí você pode ver, mas eu comprei tudo lá. Quando eu preparo uma atividade de matemática, posso incluir uma sobre higiene também, por exemplo? Tipo uma folha de cada? Claro, pode sim. É a Marcela Bem-vindo que está perguntando. Você não precisa fazer só um assunto por dia. Você pode intercalar vários assuntos, desde que sejam lições curtas, tá bom? Porque aí ele é até bom, porque varia o tipo de atividade e aí você gera mais interesse em fazer. Se você ficar fazendo um monte de lição curta da mesma atividade, vai ser cansativo, mas se você vai variar,
É bom, faça isso sim. Deixa eu ver. Como você concilia o tempo de homeschool em casa, cozinhar e tudo mais? A Karina tá perguntando. É mais ou menos isso, Karina. Se a gente parar pra pensar, não é muito tempo que a gente tem pra gastar, principalmente agora na educação infantil, tá? Ele não me consome 4 horas por dia de homeschool. Então eu consigo fazer as outras coisas, né? Mas você tem que se organizar. Sua rotina tem que ser organizada. Eu consigo todo dia? Não. Mas a ideia é levantar antes, é deixar as coisas pré-prontas, dar aquela limpada geral antes, tá bom? Se não der pra limpar tudo, limpa a sala do homeschooling, porque estudar na bagunça é muito ruim. A Joy Assis diz: Oi, e quando a criança não quer fazer, devo aguardar? Percebo que meu filho não quer pegar no lápis. Aguarde. Cada criança tem o seu tempo de maturidade também. Tá? Então, se ela não tá querendo escrever agora, faça um outro tipo de coisa. Ah, eu quero ensinar as cores. Então, eu vou imprimir uma coisa de cada cor e ele vai pintar com lápis aquilo. E a criança não quer pegar o lápis. Faça de outro jeito. Como que você pode trabalhar aquele conceito de uma outra maneira que chama a atenção dele, que não seja pegando lápis? Você tem um leque enorme. A gente com a internet hoje acha de tudo. Então você pode ensinar cor pintando, você pode ensinar cor com colagem, você pode ensinar com tinta, você pode ensinar pegando os objetos, músicas, tantos jeitos, né? Então não force o seu filho. Se ele não quer pegar o lápis, pense em algum outro jeito que você consiga passar aquele conhecimento que você está se propondo de outra maneira, né? E espera, depois de algumas semanas você vai e tenta de novo, tá bom? Porque as crianças amadurecem muito rápido nessa idade, mas tem que respeitar isso. Se ele não quer, porque se você força, fica frustrante para a criança, ela pega a raiva daquilo, ela não quer. E aí você gera uma ansiedade nela, tipo, o homeschooling é chato, o homeschooling eu vou ter que fazer aquilo que eu não consigo fazer, que ele não tem segurança em fazer. E aí fica mais difícil depois. Então, desencana. Tenta passar de outra maneira. Deixa eu ver. O Fantástico Mundo do Ciro tá falando que precisa fazer um mural de rotina. Esse ano, o meu eu vou implementar aqui também. Ainda tô pesquisando nele. Bom, respondi todo mundo. Quem tiver dúvida vai mandando aí, tá, gente? Agora eu vou passar para vocês como é que vai funcionar aqui em casa e algumas dicas de como é que você se orienta, então, segundo a idade do seu filho, o nível de desenvolvimento dele, para montar o seu currículo, tá? Eu vou mostrar aqui no meu planner, que tá vazio ainda, por incrível que pareça, tá? Mas como é que eu começo? Deixa eu virar a câmera aqui. Eu começo com... Peraí que a Beth perguntou. Queria que meu filho aprendesse inglês, mas não sei falar inglês. Beth, eu quero que meu filho aprenda português. Eu falo ele não fala comigo. Ah, mas tudo tem seu tempo. Eles aprendem tão rápido. Você pode usar recursos da internet. Exponha ele, sabe? Ele assiste TV? Se ele assiste TV, põe em inglês. Isso ajuda muito, eles vão adquirindo um ouvido, aprendendo a identificar as palavras, é ótimo. Oi, Tito. Tito tá me mandando oi. Oi, lindo. Bom, vou virar a câmera aqui, tá? Então, vamos lá. O meu planner, ele ainda está vazio. Ainda não comecei. Acho que algumas de vocês estão até mais adiantadas do que eu. Aqui das refeições, mas ali, ó, a parte do currículo tá vazia, ó. Mas o que eu começo? Eu começo com um brainstorm, sabe? Aquelas ideias que a gente tem na cabeça. Então, eu começo assim. Deixa eu levantar aqui que eu acho que fica melhor. Tá? Então, o que eu coloco aqui? O que eu tô pensando sobre isso? Porque, como a gente já estava fazendo há algum tempo homeschool, eu já sei mais ou menos o que ele sabe, o que ele não sabe, o que precisa melhorar, o que não. Então, eu já não tô seguindo um parâmetro que eu achei na internet, algum currículo que me orientou. Eu tô me seguindo pelo Arthur, tá bom? Espera aí que meu foco tá jóia, só que não. Vamos lá. Foi. Então, aqui eu vou colocando o que eu tenho na cabeça sobre o homeschool de 2018, tá? Eu preciso trabalhar com ele traçados e os traçados das formas. Aqui ele já conhece todas as formas 2D, várias.
Então, eu vou começar a trabalhar as formas 3D e o traçado dessas formas, tá? Traçados em geral, como segurar o lápis e fazer os traços e traçado de formas. Conhecer as formas 3D. Ele já conta até o 20, então a gente vai trabalhar depois, conforme vai fazendo os traçados. Então, ó, vai fazendo o traçado de cima para baixo, aí ele já vai conseguindo fazer o número 1, tá bom? Então, vai evoluindo devagar, do 1 ao 20 e ampliar se der, tá? Mas a minha ideia é chegar até o 20. Vou deixar a live salva assim, Marcela. As letras, a gente já viu as vogais, mas agora nós vamos ver fazendo atividades mais direcionadas. Terminando as vogais, a gente começa as consoantes, mas isso aqui também é depois que eu firmar isso aqui. Nunca avance sem ter um conhecimento sólido, tá bom? Exercícios de percepção visual e de raciocínio. Então, é isso que eu tinha ali nessa primeira etapa. Depois lembrei, vamos começar também a alfabetização do Carlos na Delinha, pré-alfabetização. Então, já vou ter que imprimir isso aqui também. E trabalhar com a escala Cuisinart todos os dias, é o meu objetivo, tá? Isso. Para quem não sabe o que é isso aqui, depois eu falo um pouquinho, tá? Eu tô criando uma apostila, inclusive, que vai ficar à venda depois na Família de Trigo, se alguém quiser. E aí eu tenho o foco de trabalhar o português com ele, tanto a fala quanto as vogais, as coisas assim. E estabelecer a rotina firme, tá? E aqui, ó, conforme eu vou lembrando, eu vou adicionando, ó. Pode ver que até a caneta é outra, né? Isso aqui você vai indo, vai pensando e vai anotando para não ficar perdido. Gente, ideia é no papel, nada na cabeça. Porque senão fica só uma ideia vazia que acaba indo, tá? Eu tenho algumas ideias de alguns projetos que a gente queria fazer. Então, por exemplo, a gente ganhou um livro da minha sogra, da tia do Arthur, ó, que é do girassol, ó que lindo. De semente a girassol. Ele gostou muito disso aqui. Então, ó, ele vem aqui, olha, todas as fases. Isso. Do ciclo de vida, da semente, do broto e da planta. Aí ele vai falar, ó, como é que tira a semente. Olha, todas as fases. Então, eu quero usar esse livro com ele, tá bom? Então, muito bem, já tenho isso aqui, ele já entrou aqui no meu projeto. Então, o que eu quero fazer é trabalhar esse livro e fazer elas, inclusive, quando deram o livro, deram já a terra, as sementes, o vaso. Então, a gente vai fazer isso esse ano, é o primeiro projeto. Tenho também de abelhas, que eu vi um livro lindo na internet sobre as abelhas que fazem mel. Então, nós vamos ver as abelhas e eu quero ir na Cidade da Abelha. Então, eu já vou anotando aqui, ó. Passeios que a gente quer fazer. Ir na Cidade das Abelhas. Esse aqui que a Bia propôs a gente ir no MAB. Depois eu mando sim o nome. A gente vai continuar trabalhando o livro da semana, que deu muito certo. Eu escolho um livro e a gente faz atividade em cima daquele livro. Ele vai memorizando o livro, os personagens, foi super legal. E trabalhar um pouco sobre ele, sobre a escrita do nome. Eu vou deixar o nome dele impresso para ele ficar vendo, sabe? Né, trabalhar o que ele gosta de comer, que cor ele gosta, até para ter uma recordação, né? Ano que vem faz de novo, vamos ver o que mudou. Tá? Então, esse aqui é o meu brainstorm. É daqui que vai sair o meu currículo. Tá? É o que eu acho que eu preciso trabalhar, o que eu vou ampliando. E daqui, então, eu vou para a parte lá do currículo e vou começar a escrever. Aqui no meu currículo, ele está funcionando de 2 em 2 meses, ó. Então, em 2 meses, janeiro e fevereiro, o que eu vou trabalhar? De matemática. Trabalhar número de 1 a 5, de 1 a 3, sabe? E assim vai, você põe a matéria aqui e o que você vai trabalhar ali. Muito geral, tá bom? Eu já vou mostrar isso aqui porque tem gente me pedindo também para falar como é que usa o planejamento. Só que eu vou falar bem rapidinho, tá? Então, aqui, ó, aqui você põe os seus objetivos do mês, o foco, preenche aqui com as suas tarefas, eventos que você vai ter. Aqui, ó, são coisas gerais que acontecem no seu dia, até para você bater o olho e saber, ó, esse dia tem médico, esse dia tem alguma coisa, aniversário de casamento, tá bom? Aí você vai preencher aqui. E aqui no semanal, então eu coloco aqui, ó, na segunda-feira, dia 1º de janeiro.
Vamos fazer o quê? De matemática, de coordenação motora, de português ou de inglês, sabe? E aí eu coloco livro tal, página tal, entendeu? Aqui é mais discriminado. O que eu vou fazer? Até para ter uma noção se tem muito, se tem pouco, se eu tô repetindo muito ou não, tá bom? Se alguém tiver alguma outra dúvida disso, depois eu falo. Então, aquele lá, a Fantástico Mundo se Tamando Planner. A HS é só educação infantil? Que eu tô falando aqui sim, mas o homeschooling vai até quando você quiser. Aqui a gente não pretende matricular. Eles vão até o ensino médio, se Deus me der saúde e um país livre para fazer isso. Tô pedindo o nome do livro, depois eu mando. Então, muito bem. Tá, Sabrina. Mas eu tô começando agora, eu não sei fazer isso. Ai, que meu filho tem que saber até o 20, eu tenho que saber até o 30, eu vou fazer o quê, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o que a linha clássica fala, o que o Charlotte Mason fala e um parâmetro do tradicional para você ter uma noção, tá? Deixa eu virar aqui de novo, vamos lá. Aqui tem um site muito legal chamado tempoemcasa.blogspot.com, que eu acho que tá assistindo essa live. E tem aqui, ó, uma postagem muito boa sobre o clássico, tá? Que é esse livro aqui da Susan Bauer, que ela fala sobre o método clássico, tá bom? Educação clássica. Karina, eu moro no Brasil, sim. Sempre morei. Meus filhos nasceram aqui também. Não, desculpa. Antes de eu mostrar aqui, vamos ver aqui, ó. Eu escrevi ali uma parte traduzida desse livro do 0 aos 3 anos, tá bom? Que é a parte da pré-escola. O que ela fala, então, na educação clássica para você trabalhar com uma criança da pré-escola, tá? Primeiro, vai ser leitura, escrita e matemática, que vai do nascimento até os 5. Então, aquele negócio, ó, começa com 10 anos por matéria e chega até os 30 quando tiver 5 anos, tá bom? Então, quando estiver lá no maternal, que é do nascimento aos 3 anos, do maternal ao jardim, que é onde eu vou começar também com o Arthur de novo, tá? A gente ainda não avançou disso. Então, tem lá, sobre leitura, conversa de fala adulta, leitura sempre. Leitura vocês vão ver em tudo que é canto, que tem que ler, tá bom, gente? Começa a ensinar o alfabeto, as letras maiúsculas e minúsculas. Começa a ensinar o som das letras e foca nas vogais, tá bom? Aqui, foco nas vogais e seus sons. Esse aqui não tá no Drive, mas eu vou subir lá, tá? Pode deixar. Não preciso se preocupar que eu vou colocar no Drive e eu aviso. De escrita. Então, como é que segura o lápis, né? Deixa a criança desenhar. Treina a escrita das letras e dos números com outros materiais que não seja o lápis. Na areia, no sal, fazer aqueles desenhos. Vou disponibilizar sim, não se preocupem. E atividade de ligar os pontos, tá bom? É o que ela recomenda ali no livro. De matemática, introduzir os números contando as coisas, os dedos, os pratos, essas coisas, tá? Brincar de esconde-esconde, contando até 5, até 10. Entende? Tudo uma coisa muito mastigada, devagar, no dia a dia da criança, ok? Achar livros sobre números, isso a gente quase não faz, gente. Achar livros que falem sobre matemática, sobre números, né? E introduzir somas simples, né? Então, vamos contar quantos pratos a gente precisa. 4, mas vai chegar mais uma pessoa. Então, vamos ver quantos a gente precisa colocar na mesa, então. Entende? Uma coisa muito confortável, muito devagar. Aí ela recomenda um livro. Esse livro tem na internet, mas é só em inglês, gente. Você consegue achar ele e ver lá as atividades, tá? Mas eu escrevi aqui mais ou menos o que trabalha nessas fases, para vocês terem uma ideia, sem precisar recorrer ao livro, quem não sabe inglês, tá? Então, vamos lá. As atividades do livro ajudam os recém-nascidos a desenvolver interesse por outras pessoas. Então, são brincadeiras, ó, que vai fazendo consciência corporal. Isso você pode achar em outros lugares, gente. Isso aqui é só para você ter uma noção, tá? Então, vamos lá. A criança de 1 ano, né?
Você vai desenvolver a coordenação de olho e mão, esquerda e direita, que tem dois lados, né? Seguir instruções e aumentando o vocabulário e habilidade motora grossa. Aqui, ó, a Bruna tá falando que ela tem esse livro e acha bem difícil o inglês dele. Não é do mais simples, não. Esse do Well Trained Mind é bem mais simples. Vamos lá, 2 anos. Então, ó, conhecimento das formas, das cores, começar a memorizar, né? Ajudar nas coisas da casa, tá? Coisas que são semelhantes e diferentes, e obediência e responsabilidade. 3 anos, observação, tomar decisão, resolver problemas, habilidade de raciocinar e liberdade de expressão. 4 e 5 anos, olha lá, conhecimento dos números, percepção de tempo, reconhecer as letras e os seus sons, né? Formas, letras e números, pensar e associar, padrões e confiança e independência. Então, é isso aqui, ó, que ela fala, bem resumidamente, dessa parte clássica, tá? O que a educação clássica vai falar para essa idade, do nascimento até os 5 anos. Aqui, isso aqui vai até os 3, tá? Isso que eu digitei aqui. Aí, voltando então para aquele blog que eu tava falando, que é o tempoemcasa.blogspot.com.br. Aqui ela fez um resumo, ó, dos 4 aos 5 anos, tá? Eu vou passar bem rapidinho aqui, tá? Só as partes, ó. 30 minutos por dia, gente. É pouco tempo, tá bom? Leitura. Então, na educação clássica, você deve ter como objetivo ter o filho lendo fluentemente ao começar o primeiro ano com 6 anos, tá? Então, até os 6 é fazer a criança aprender a ler. A partir dos 4 ali, se você já leu muito para ela já vai começar a ter uma predisposição de aprender a ler, tá? E você vai aumentando, então, isso conforme a idade vai crescendo. Então, ó, na idade de 4 anos, a criança deve conhecer todas as letras do alfabeto e os sons que elas fazem, né? E você continua trabalhando isso, pra ficar bem. Ela dá algumas dicas aqui, ó. De escrita, ela fala que não necessariamente precisa estar pareado a escrita com a leitura, tá? A leitura vem primeiro, às vezes, do que a coordenação para poder escrever. Então, você não fica preocupado. Se a criança não está escrevendo ainda, como é que vai ensinar a ler? É muito mais fácil ler do que escrever. É bem melhor que o processo demore, mas a criança consiga aprender bem a sequência de movimentos de cada letra, nem que ela desenhe uma só vez a letra por dia. Faça isso até ensinar todos os letras do alfabeto e os números de 1 a 100. Ó, isso aqui é da escrita ainda. Então, aqui você vai ensinar letras e números, tá? Depois que você trabalha todo o alfabeto, você pode começar a incentivar a escrita de palavras. Frequência e consistência trazem resultados mais rápidos do que sessões prolongadas. É isso que a gente estava falando até então, né? Não faça lições longas. Faça menos, mas faça com consistência. Agora que a criança sabe contar, faça diariamente matemática subtraindo no contexto, adicionando e subtraindo no contexto de rotina diária, que é o que a gente estava falando ali em cima, né? Então, já sabe os números, aí vai começar a fazer pequenas somas, tá bom? Então, esse aqui é do Well Trained Mind, esses dois que eu mandei, que eu mostrei agora. Esse que eu traduzi aqui e esse do Tempo em Casa Ensinando, tá bom? Aí tem lá aqui um site chamado charlotmasonbrasil.wordpress.com, tá bom? E ali ele vai falar, ó, pré-escola com Charlotte Mason, tá? Também dei uns highlights aqui para o negócio mais rápido. Você vai conseguir aqui, ó. Você vai trabalhar hábitos, brincadeira ao ar livre, leitura em voz alta, principalmente a Bíblia, artesanatos e habilidades vitais, escovar o dente, pôr a roupa, né? Essas coisas. Depois vocês podem ler ali tudo, tá? Arte, música, poesia, né? Você vai ler em voz alta pelo menos uma vez por semana. Você vai colocar as obras dos grandes compositores para tocar, tá?
Essa aqui é interessante. Introduza gentilmente os conteúdos acadêmicos na medida em que seus filhos estiverem prontos, que é o que estava me perguntando ali. Meu filho não segura o lápis. O que eu faço? Force? Não, você vai introduzindo conforme a maturidade da criança chega, tá? Isso aqui no método Charlotte Mason, tá? Que é muito semelhante, eu acho, com o clássico. Então, olha lá, leitura. Aprender o nome das letras e os sons, praticar o som de várias palavras, juntar as letras para criar palavras curtas, tá? Aprender as palavras e leia frases através das lições de leitura curta. 10, 15 minutos. Escrita. Aprender os traçados e as letras, tá vendo? É muito semelhante, gente. Matemática. Decorar os números e as formas. Fazer a correspondência entre o número falado e a imagem do número, né? Identificar as formas no ambiente, começar a fazer pequenas somas. Viu? É muito simples, tá bom? Não tem nada de muito complicado. Aí você, entre isso aqui, você vai escolher, não, eu estava lendo sobre a Charlotte Mason, gostei, você pode seguir mais ou menos isso aqui. Mas sempre adequando aonde está o seu filho, tá bom? Muito bem, não sei antes se eu vou para o clássico Charlotte Mason, eu precisava ter uma visão mais geral. Esse site aqui, ó, ixl.com, ele traz, eu gosto, tá? Um currículo aqui, digamos assim, tá? Então aqui, ó, por exemplo, pré-K, eu já deixei aberto aqui, de matemática. Carrega aí, meu filho. Ah, não, esse é o kindergarten. Aqui, ó. Então, ó, primeiro, contar até 3, né? Contar os objetos, contar os pontos, contar as formas. Tá vendo? Então, ó, até o número 3. Trabalhar diversas formas até o 3. Depois até o 5. Depois até o 10. Né? Então, você tem aqui, ó, fazer comparação, tamanho, posição, em cima, embaixo, dentro, fora. Né? Classificação, diferente, igual, né? Mesma cor, mesma forma. Né? Sequências. Aqui, ó, as formas geométricas 3D, 2D, dinheiro e tamanhos. Alto, baixo. Ok? Então, ó, isso aqui para ter uma ideia. Se você não sabe por onde você começa, aqui você tem uma ideia. E aqui você tem as abas para ir. Se é o kindergartner, tá bom? Você vai lá. Então, ó, até o pré-K, até completar 4 anos, tá? Até do 0 aos 3. Ali dos 4 aos 5 é o K, que é o kindergartner. Tá bom? E aqui de linguagem, o de linguagem que fica um pouco diferente do nosso, né? Que é em inglês, mas você pode olhar para ter uma ideia. Mas é isso, aprender as letras, o som das letras, as vogais, tá bom? Então, esse site aqui você pode se inspirar aí se você quiser. Ele tá em inglês, mas você bota para traduzir ali que o Google te ajuda, tá bom? Daqui eu acho que é só. Tem uma outra postagem que eu queria dar. Eu já dei essa dica. Aqui, ó. Que é isso aqui. Como fazer o homeschool com uma criança pequena. Se você não leu essa postagem aqui do blog ainda, dá uma lida, tá? Ela não é da minha autoria também, é da Manuela, do blog Educarte. E é excelente essa postagem. Tudo o que eu falei ali, ó, muita coisa que eu falei, ela fala aqui. Tá? Você dá uma olhadinha ali. Esse site que eu falei é esse aqui, ó. ixl.com. Entra lá que você consegue achar o currículo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui pra mim. Agora vocês falaram um monte aqui, eu não tô sabendo de nada. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui. Estou no blog Tempo em Casa agora, tá vendo? Li bastante sobre isso esse fim de semana, a importância do método fônico. Método fônico é tudo, esquece o resto. Método fônico é vida. Se você vai no outro, não briga comigo, mas por aqui é assim. A mamãe, por favor, a Bruna tá falando que vai ter que refazer o currículo. Calma, é só uma sugestão. Você segue a linha de educação clássica, Ludmilla pergunta. O meu objetivo é esse, mas o clássico é uma coisa muito longe da gente, então eu tô refazendo toda a minha ideia de educação, tá? Pra fazer o clássico. Daniel Gard tá falando que eu sou linda, é meu marido. Te amo também, meu filho. Vamos lá. Mamãe psicóloga quer fazer uma pergunta? Vai fazendo aí a pergunta enquanto eu me ajeito aqui. Gente, ó, esse livro aqui,
que a minha sogra deu. De semente a girassol. Ciclos de vida, coleção. E ele é da Zastras. Eu gostei muito. Zastras, né? Zastras. O que eu vou usar aqui? Peraí, deixa eu ler a pergunta aqui antes da gente continuar. Sou nova aqui, meu filho está na escola. Será que consigo fazer educação em casa? Consegue. É mais difícil, tá? Porque ele já tem uma carga grande, cansativa na escola, né? Então, se você vai reforçar o que está na escola, ou você vai fazer uma coisa nova em casa, pode ser muito cansativo, o parcial. Mas é a minha opinião. Tem que testar para saber, tá? Mas dá sim. Tem bastante gente que faz HS parcial. Com base nessas coisas que eu mostrei pra vocês, no meu planejamento ali, de onde eu vou tirar as coisas, tá? Vou voltar a câmera agora aqui. Aí pode ser que ajude alguém aí. Tem essa coleção aqui. Novamente, foi aquela maravilhosa da Valesca que descobriu. Mas eu me inspirei mesmo para comprar depois que eu vi um vídeo da mamãe professora falando da diferença que ela achou entre esses e do Kumon. Porque esses aqui mantêm um nível enquanto o do Kumon avança muito rápido. E aquilo é verdade. Então, esse aqui a gente vai usar. Ele aqui, ó, para 2 anos. Mas eu vou começar neles, porque o Arthur ainda tá precisando disso aqui. Ele tem muita coisa legal. Não é review de livro, tá? Vou mostrar bem rapidamente, só pra vocês saberem do que se trata. Então, ó, aprendeu os traçados. Tá vendo a liçãozinha curta? Em 1 minuto ele faz isso aqui, pronto. Tá todo contente que fez a lição. Tá vendo? Vai querer fazer outra. Olha lá que legal. Isso são lições curtas, gente. Coisa, não 30 tracinhos, 10, 50 traços. 10 por linha, 5 linhas. Muito cansativo, tá? Então, ó, a gente vai começar assim, ó. Isso aqui já vai entrar tudo lá no meu. Eu não vou usar o livro, eu vou escanear tudo e vou imprimir já no formato da apostila. Tem muita coisa da internet que eu vou querer usar também. Então, esse aqui, ó, eu vou usar. Esse aqui são 2 de 2 anos. Muito legal, ele vem os adesivos, ó. Ó que bacana aqui. Qual é o diferente? Você acha que a criança não vai saber? Ela vai amar fazer isso aqui, gente. Olha, isso aqui é bem diferente. Ele vai lá e circula com gosto. Tá vendo? É muito bacana, gente. Olha lá. Tá vendo? Pra idadezinha deles. Tem que ser uma coisa que seja equivalente, né? E a vantagem também é de... Pra eu não ter que comprar pro Thomas depois. Já vou ter também. Esses daqui, ó, já são pra 3 anos. Então, já estão aqui pra entrar também junto, tá? Matando aqueles lá, começa desses daqui, ó. Esses. Ó, isso aqui já vai entrar logo de cara, que é dos números, tá vendo? Ele é de 3, mas ele vai antes dos de 2 ali. Ó, pra achar as coisas. É bem bonitinho. Então, esses daqui eu recomendo e a gente vai usar bastante. Vocês vão trabalhar... Aqui tem toda a coordenação motora, ó, recorte, colagem, traçados. Isso aqui é tudo da Amazon, sim, tá? Isso aqui, ó. Gakken Workbooks. Ele tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Idade de 2 anos. Dá foco aí, me ajuda. Aqui, ó. Play Smart Early Learning, Brain Boosters and Skill Builders. Esse é... Qual que é que eu não tenho? Esse aqui não chegou ainda. Tá? E, ó. Dá um print screen aí quando der o foco, pra vocês verem a sequência. Deu? Tá? Então, esses aqui eu vou trabalhar os de 2 e os de 3 anos esse ano. Fora isso, eu tenho esse aqui, que é o Big Preschool da School Zone, tá? Eu tentei começar com ele já, ó. Ele já fez algumas atividades no ano passado, mas a gente vai refazer. Tudo de lápis eu vou apagar e vou selecionar quais ele gostou, qual que já dá pra fazer. Tá vendo? Isso aqui, ó, é mais difícil. Isso aqui vai pro final. Não vou pôr na ordem, olha só. Tá? Mas aí, da parte dos números, já consigo usar. Das letras, tá vendo? Aí eu dou uma explorada e vou selecionar. Não vou usar o livro inteiro. Seleciono o que eu quero e vou montar a minha apostila. Tá? Esses daqui são os do Kumon, que já é o velho coringa nosso, né? Então, ó, esse aqui a gente vai usar muita coisa daqui. Então, do 1 ao 30, né? Ó que legal. Então, ele já começa aqui, ó, com um labirintozinho, ó. Até o 5. Olha lá. Tá vendo?
Até o 10. Mas aí, o que que eu vou usar mais daqui, ó? Isso aqui não vou usar logo de cara. Eu vou usar, olha isso aqui, ó, pra aprender a fazer o número 1. Olha lá, um abacaxi, uma bolinha, né? Olha lá, fazer o número 2. E entre isso aqui eu vou intercalando outras atividades que eu achei na internet que eu gostei, tá? Por isso que a minha ideia não é pegar um livro, senta e faz o livro. Eu vou selecionar as atividades, eu vou xerocar ou escanear e vou fazer uma apostila personalizada, de acordo com aquele planejamento que eu fiz. Esses de lógica, vão todos. Esse aqui é uma maravilha, ó. Ele vem meio pixelado assim, ó. E aí você tem que identificar qual que é. Tá vendo? É bem facinho, assim que começa. Depois você vai aumentando a dificuldade. Então, tá tudo em inglês, mas são atividades de pré-escola. Então, você olha pra atividade e você já sabe o que tem que fazer. Não tem muito drama aqui, não. Tá? Mas dá pra ir treinando o inglês, sim. É muito joia. De traçado, ó. Ele começou esse aqui também. Muita coisa daqui, ó, eu já vou reaproveitar. Esses do Kumon que eu tenho, gente, tem uma postagem antiga aí, que eu fiz um vídeo de 1 minuto sobre cada livro, tá bom? Dá uma olhada lá, quem quiser conhecer. Ó, os de pintar, que legal. Cor vermelha, cor roxa. Ai, cadê aquele? Ah, tem esse também, que legal. Esse aqui começa bem, ó. Para fazer labirintos, tá vendo? Tudo coordenação motora, você vai entrar tudo para ele fazer. De recorte, recortar a linha reta. Ainda não vou começar, vou deixar um pouco mais para frente, talvez pro segundo semestre. Ah, esse aqui é lindo, mas não sei também se vou começar. Mas ó, como é que você desenha uma maçã? Olha que gracinha. Então faz o círculo, faz o tracinho e faz o cabinho. Olha lá, tá vendo? Acho muito lindinho esse, eu gosto. Esse aqui nós vamos usar bastante. Esse aqui eu amei esse livro. Esse é o meu preferido da coleção. Ó, ele começa aqui, ó, traçado, de cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo. Aí vai aqui, ó, esquerda, direita. Mais um tanto. Acho muito ali já. Mas olha lá. Qual letra você vai trabalhar com esse traçado? L, ó, de cima pra baixo, esquerda, direita. Tá vendo como é coerente? E aí você vai ensinando as letras, a escrever as letras conforme os exercícios que ele já treinou. Olha que lindo. Entendeu? Ó, então a ordem que ele traz é da ordem de dificuldade do traço. Ele traz primeiro a atividade e depois a dificuldade. Então, ó, terminou aqui essas letras, ó, começa aqui, ó, na diagonal. Tá vendo? Tô pulando aqui, tá? Umas partes, olha lá. E faz o X. Tá vendo como é coerente? Então, você tem que ter alguma coisa assim pra você ir. E esse aqui é de jogos de números. Esse aqui vai ficar pra frente ainda, tá? Então, ó, eu vou usar essas coisas aqui, um pouco de cada, pra montar uma apostila que eu vou imprimir. E coisas que eu achei da internet. Porque a internet, meu filho, se você não tem nada disso aqui, você acha muita coisa boa na internet. Entra lá nos drives dos povo, começa a seguir aí os Instagram da vida que a gente acha, tá? Esses do Kumon também comprei aqui na amazon.com.br. Amazon.com.br, tem tudo lá. Deixa eu voltar aqui. Comprei na Amazon. Eu vou fazer isso. Eu vou tirar fotos de todos e das coisas que eu postei aqui e eu vou postar no blog, tá bom? Vou postar esse vídeo junto com as dicas que eu dei aqui e vou deixar no blog. Aí eu aviso quando estiver pronto. A Bia perguntou se eu posso disponibilizar. Os do Kumon foi na Amazon. Gente, ajudou alguma coisa? Que eu acho que é o máximo que eu consigo fazer dessa história de planejamento e currículo, tá? Que é dessas dicas gerais. E aí, daí pra frente, vocês sabem o que que encaixa pra vocês, o que que não, o que que dá pro filho de vocês, o que que não. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Que aí a gente vai fechando. Ah, que bom que ajudou. Ah, fico muito feliz. Tá chegando aqui as respostas. Porque é aquela coisa, é tão personalizado que eu não consigo te ajudar mais, né? É aquela coisa de cada filho é um filho e o melhor que você pode fazer é conhecer o seu próprio filho, saber o que que ele gosta, o que que ele não gosta e como fazer as coisas,
né? Cada um no seu ritmo, no seu tempo. E a gente vai se ajudando aí pelos Instagrams da vida. Ah, que bom, gostou de conhecer o Instagram, ajudou muito. Só deu mais trabalho pra Bruna. Desculpa, Bruna, devia ter feito isso antes. Eu tava, eu tava meio desanimada de fazer sobre esse assunto por causa dessa dificuldade, que às vezes as pessoas me escrevem pedindo respostas, sabe? O que que eu ensino pro meu filho que tem 3 anos? É difícil, porque eu não conheço seu filho. Eu não sei o que ele já sabe, o que ele não sabe, os interesses que ele tem, né? Vocês estão cansados de ouvir eu falando de planeta, mas o meu filho ama a gente. Ele sabe todos, ele sabe características. Ele nunca veria se estivesse na escola, entendeu? Você tem que adaptar a sua realidade aí pro seu filho. Ah, fala um pouquinho sobre memorização. Gente, memorização é importante. Pra mim nunca eu posso falar. A gente vai implementar mais também memorização aqui, mas trabalhando as poesias, trabalhando as músicas, as próprias histórias. É muito legal. Essa coisa do livro da semana, vocês devem ter acompanhado o que eu fiz aí. Se você tá chegando agora, dá uma olhadinha depois ali no Instagram que você vai ver. Tem lá aquele projeto que é o livro da semana. Então a gente fala sobre a história, a gente lê o livro todos os dias durante uma semana pelo menos. Tem livro que foi mais. E aí a criança memoriza o que acontece no livro. O Arthur, esse da Verhan Caterpillar, ele senta na sua frente com o livro e ele lê a história pra você, palavra por palavra. Ele não lê, ele decorou, né? Porque gerou um interesse ali, a gente falava todos os dias daquela história. Ele ouvia, eu colocava o audiobook, né, pra tocar. E aí ele decorou, sabe? Então a gente quer começar a fazer isso com as poesias. E assim vai, trabalhando. Mas precisa. As crianças têm muita capacidade de memorização. Precisa explorar isso. Deixa eu ver. A mamãe HS de 3. Atividades físicas de coordenação. Como você planeja? Olha, as crianças não precisam muito de atividades direcionadas. Se você tiver um lugar onde elas conseguem subir, escorregar, se mexer, correr, já é o suficiente, tá? Mas se você tiver algum outro tipo de espaço, aqui, por exemplo, a gente tem um campinho, tá todo cheio de areia, mas a gente tá usando ali. Então, eu comprei bambolê, bola, então a gente vai lá, tem que pular dentro, tem que andar em cima da corda, tá? Eu sigo alguns Instagrams também de coordenação motora infantil para desenvolver isso. Então, todo o tempo que eu tenho, a gente faz alguma atividade física. Então, ou vai no parquinho, ou alguma coisa direcionada. Às vezes até dentro de casa. No site do Nadalim, tem um professor lá que dá algumas dicas, sabe? De pular do sofá num lugar, sabe? É bem interessante, dá uma procuradinha lá. Mas tá na minha programação. Uma vez por dia, até no anterior já tava. Qual atividade a gente vai fazer? Brinquedoteca, vai no parquinho, vai, sei lá, brincar com água, vai na quadra, tá bom? Mas tem que entrar no nosso planejamento isso, eles precisam. Fala um pouco sobre a escala Cuisinart, vou falar. Deixa eu só ler as outras perguntas aqui e escala Cuisinart é o próximo tópico, tá? Já divulguei para algumas amigas que estão conhecendo e querendo começar. Que legal. Espero que ajude. Mostra um pouco os livros que você usou no livro da semana. Eu vou... Onde eu enfiei? Eu vou ver se tá fácil aqui de achar. Os livros que eu usei. Mas lá no Drive tem lá as atividades, tá? Das que eu peguei, dos livros que eu peguei da internet, eu já deixei lá. Então ali já dá pra ter uma ideia dos livros que eu fiz. Não foram muitos, mas... Tell the very hungry. Ai, ai. Eu vou pegar tem um especial que ele posta bastante coisa, eu vou postar. O Instagram sobre coordenação motora infantil. Olha lá. Minha filha de 2 anos memorizou um livro e até hoje ama. É O Dia do Sol na Fazenda, da Bia Vilela. Tá vendo? Eles amam. Pra eles é importante isso. É que nem a rotina, é uma coisa previsível, que eles sabem o que vai acontecer e sempre acontece daquele jeito. Pra eles é muito importante isso. Gente, acabei de receber uma notificação que vai encerrar essa live em 20 segundos. Então eu vou encerrar e aí eu volto pra falar da escala Cuisinart, tá bom? Em 15 segundos. Olha só, falamos demais, já deve ter dado 1 hora.
Misericórdia. Meu nome é Sabrina. Tá bom? Obrigada por quem acompanhou aqui e vai pro YouTube depois, tá bom, gente? Até daqui a pouco, já volto. Um beijo.